Bom dia! Hoje, dia 22 de outubro, domingo, e vamos começar esse dia incrível com a leitura do Salmo 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome e julga-me pela tua força. Ouve a minha oração, ó Deus, dá ouvido às palavras da minha boca, pois estrangeiros se levantam contra mim e opressores buscam a minha alma. Eles não puseram Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é com aqueles que apoiam a minha alma. Ele recompensará o mal aos meus inimigos. Cortai-os fora na tua verdade. De livre vontade eu sacrificarei a ti. Eu louvarei o teu nome, ó Senhor, pois isso é bom. Pois ele me livrou de todo o meu problema, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Olha que importante, e é o que estamos fazendo aqui agora. De livre vontade eu sacrificarei a ti. Eu louvarei o teu nome, ó Senhor, pois isso é bom. Nós estamos aqui. Ouve a minha oração, ó Deus, dá ouvido às palavras da minha boca. Deus honra aqueles que o honram. Isso é uma premissa, é básico, isso é básico, né? A lei da reciprocidade que a gente tanto cobra, né, dos outros aqui. Deus, ele já nos ensinou isso desde sempre. A reciprocidade é necessário você cumprir, você obedecer, para você receber as promessas. Você tem que ter um comportamento adequado. Você tem que cumprir regras. Isso é para tudo na vida. Eu não sei por que a gente tem essa situação de achar que com Deus tudo pode ter concessão, né? Quando a gente está no nosso trabalho, a gente tem as nossas atribuições, a gente tem que cumprir aquilo, porque senão a gente nem continua ali. Né? Com tudo tem regras. Quando você entra em qualquer grupo, tem as regras, tem tudo que é estabelecido para que você continue ali. E com Deus é a mesma coisa, só que Deus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele não precisa de nós. É amor, é um amor que Ele tem por nós tão grande, tão absurdamente grande, que Ele nos dá todas as condições para que possamos ter uma vida plena. Sim, uma vida plena, uma vida com a paz que excede todo o entendimento. A gente não pode confundir uma vida plena com uma vida sem problemas. Os problemas fazem parte do nosso cotidiano, porque os problemas nos forjam, nos capacitam, nos fortalecem. E mesmo nos problemas, Deus está conosco, nos orientando, nos alinhando. As pessoas confundem isso, acham que o cristão, ele não tem problema, não tem dor. Nós temos, como qualquer outra pessoa. Só que as nossas percepções são diferentes. Nós aprendemos com os problemas. Nós temos que aprender, porque é sempre uma lição. Os nossos problemas são lições. Ou são consequências de escolhas ruins que nós tivemos, ou são provações que Deus precisa que nós passemos por aquilo. É um deserto, a gente precisa passar para avançar, para crescer, para aprender, não é verdade? E hoje, né? Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é dia de irmos à nossa comunidade de fé, para prestarmos um culto ao Senhor com os nossos irmãos. É uma bênção a gente poder ter acesso. Né? Existem países que não podem, que você não pode proclamar livremente que segue, que é um servo do Senhor, que você não tem acesso à Bíblia, que não pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, na internet, falando do amor de Deus. Existem países que não têm igrejas. Isso é uma bênção. Você já agradeceu por isso hoje? Isso é uma bênção, um milagre. Não podemos normalizar. A gente não sabe até quando estaremos nessa situação. Então a gente tem que aproveitar o hoje. A gente não sabe. Nós vivemos numa nação
muito abençoada, né? A gente vive querendo arrumar problema para tudo, arrumar problema, culpar todo mundo. Eu até separei um versículo aqui que eu li hoje sobre o amor. É o que eu falo sempre, né? Inclusive amanhã o foco é a oração pela nação. Não é o foco de hoje, mas é porque eu falo de amor e um comentário de uma pessoa lá no YouTube ficou gravado no meu coração. Ela falando, eu não vou amar governo comunista. A gente não tem que amar coisas, a gente tem que amar as pessoas. Tá aqui, é o mandamento do Senhor. Tá assim lá em Marcos 12, versículos 29 ao 31. Tá aqui, ó. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Entende? Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E aqui não está dizendo que é o próximo. É o próximo, é o outro irmão. É aquela pessoa. Tem uma outra passagem que fala sobre isso, que amar as pessoas próximas. Qual é a vantagem de você amar quem você gosta, quem faz tudo por você? Qual a vantagem nisso? Não tem nenhuma vantagem. Sabe? Então que no dia de hoje, que você possa amar, orar por aquelas pessoas que são difíceis, né? Que a gente possa fazer isso. Que a gente possa aproveitar bem esse dia, esse domingo lindo que o Senhor reservou para nós, para mim, para você. É um presente. É um dia único, exclusivo. Não vai ter repetição. Nunca mais vai existir. Nunca mais. Gente, essa palavra nunca mais é muito sério. Esse dia não terá repetição. Tudo que for feito hoje ficará gravado para a eternidade. Se você fizer algo de ruim para alguém, você pode até se desculpar depois, mas vai ficar feito. O que foi feito está feito. Se você fizer coisas boas, as sementes vão germinar. O que está feito, está feito. A gente não pode esquecer isso do nosso foco. Não deixe para depois. Quantas vezes eu falo assim, vamos fazer isso, depois eu faço. Depois isso acontece. Não, depois. Por que não faz agora se tem a possibilidade de fazer agora? Por que depois? Será que o depois vai chegar? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente está aqui agora para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Né? Hoje o foco da nossa oração é a consagração da nossa vida ao Senhor. E eu aqui nos meus estudos, antes de entrar na live, né, tô fazendo uma busca ao Senhor, né? Uma busca que tem que ser constante, até que nada mais importe. Porque por mais que a gente deseje muitas bênçãos, a nossa maior busca precisa ser estar com o Senhor em primeiro lugar, sabe? E eu lembrei de uma situação que volta e meia eu ouço, que é sobre o novo convertido. Então, as pessoas falam para mim assim, você está no primeiro amor. É assim mesmo. Daqui a pouco estabiliza. Você está animada assim porque você está no primeiro amor. Não sei o quê. Toda hora sempre falam para mim isso. E uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Marcelo, e ele falou que quando ele se converteu, ele recebeu essa mesma informação. Chegou para ele um diácono que tinha nascido no Evangelho e falou para ele, você está animado assim porque você está no primeiro amor, mas daqui a pouco você não vai estar mais assim não. Ele olhou para esse diácono e falou assim, eu não quero isso para minha vida, não quero ser desanimado assim, sabe? Como se fosse uma coisa, e ele estava sentindo aquele fogo do Espírito Santo, e ele começou a orar nesse sentido, que o fogo do primeiro amor não apagasse no seu peito. E desde esse dia dessa pregação eu tenho essa oração, eu oro para que o fogo do primeiro amor nunca se apague do meu peito. Aí outro dia eu ouvi uma pregação sobre o primeiro amor,
E hoje nos meus estudos veio de novo essa palavra que eu vou ler para vocês. Você sabia que se você não tá com o primeiro amor aceso no seu peito, é um pecado? É um pecado, não é, isso não é uma fase da vida do cristão. O primeiro amor é uma ordenança. Você tem que estar sempre com o primeiro amor ali aceso no peito. Tá lá em Apocalipse, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Olha o que o Senhor falou sobre o primeiro amor. E preste atenção nisso. Isso é muito sério. Aqui em Apocalipse 2, versículo 4, 5 versículo 4 e 5. Está escrito assim na palavra do Senhor: Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. É um pecado a gente não estar no primeiro amor. Isso é muito sério. Aí depois, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Olha só. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome, de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a que hora eu virei sobre ti. Aí, completando isso, lá no versículo 15 do capítulo 3, fala o seguinte, de 15 a 20. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele e ele comigo. Gente, isso é muito sério. Eu li essa palavra com um temor, com um tremor tão grande, sabe? Que a gente vê de pessoas mornas, acomodadas, acostumadas. Nós não podemos nos acostumar. Isso é o que a nossa carne faz. Isso é o que o mundo, que o inimigo das nossas almas quer de nós. Nós temos que estar preparados todos os dias, como se Jesus fosse voltar hoje. A gente não tem tempo a perder, a gente não pode deixar para amanhã. A gente tem que buscar o Senhor hoje de todo o nosso coração. Está na palavra de Deus. Isso não é papo de novo convertido, entendeu? Porque é sempre o novo convertido, a pessoa que acabou de chegar. Isso está aqui, são para os cristãos. Isso é uma mensagem para a igreja. Isso é uma mensagem para nós. É uma profecia do fim dos tempos. Que as pessoas iriam ficar com o coração frio, morno. Coração morno. Antes fosse frio ou quente, mas morno. Acostumado, tá ali, mas não tá ali. Ouve a palavra, acha a proclamação da palavra bacana, mas não aplica na vida. Não lê a Bíblia nem um dia da semana, só na hora do culto.
Não acorda mais cedo para ir para a escola bíblica dominical, porque acha que já sabe tudo. Peraí, irmãos, não sabemos nada. Estamos numa jornada. Todos nós. Hoje eu sou nova convertida, mas daqui a 10 anos, se Deus assim permitir, eu já não vou mais ser. Mas eu vou buscar todos os dias da minha vida isso. Estar ali, com o fogo do primeiro amor, sedento. Se a gente pedir ao Senhor, o Senhor nos concede. Nós temos que pedir certo. E a petição correta, a mais correta de todas, é que a gente ande nos caminhos do Senhor. Que a gente tenha o fogo do primeiro amor aceso. Que o nosso coração seja adorador. Que a gente tenha os ouvidos sensíveis ao Espírito Santo. Que a gente busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As outras coisas nos serão acrescentadas. Nós temos sim todo o direito de pedir todas as coisas para o Senhor. Nós temos as nossas petições da família, nós temos as nossas petições materiais. Nós pedimos sim. Mas o nosso pedido primeiro, tem que ser estar conectado com o Senhor. Estar ali com aquela comunhão. Por isso que estamos aqui nesse tempo. Por isso que estamos aqui agora. Nós estamos aqui agora, nesse tempo de qualidade. Para louvar ao Senhor, para glorificar o Senhor com o nosso tempo. Para glorificar o Senhor ao estudar a palavra. Que a gente tenha o nosso coração com temor, com tremor. A gente é dependente. A gente não consegue nada com as nossas próprias forças. A gente precisa ter essa consciência. Sabe, é só você parar e olhar para trás e lembrar tudo que você fez. Tudo que a gente faz com a nossa própria vontade, sem orientação do Espírito Santo, a gente se dá mal. A gente pode até não se dar mal de primeira, assim. É tipo a história de Sansão, né? Todos conhecem, né? Sansão foi consagrado nazireu no ventre. E ele foi quebrando princípios ao longo da vida e não foi tendo consequência de imediato, né? Só que um dia as consequências vêm. Né? Então a gente às vezes vai fazendo coisas que Deus não se agrada e as consequências não chegam, então a gente acha que está tudo bem, que a gente quer justificar o pecado, né? Só que não está tudo bem. As consequências vêm e elas vêm avassaladoras. A gente precisa estar na busca, uma busca constante para o Senhor, para nos fortalecer. Porque sabe por que a gente cai no pecado? Porque a gente não está fortalecido espiritualmente. A gente tende para o pecado. Essa é a nossa natureza, infelizmente. O homem caiu. A queda do homem lá em Adão. A gente tem essa marca até hoje. A nossa inclinação para o mal. A nossa inclinação. Se a gente não busca, a carne, ela não é fraca não, ela é forte. Ela fica fraca quando fortalecemos o espírito, ele fica forte. Né? Geralmente, a gente ouve muito isso. Ah, eu não resisti à tentação porque a carne é fraca. Não. Está errado isso, a carne é forte. Porque ela venceu o seu espírito. Ou seja, você precisa buscar mais. Nós precisamos buscar mais para que a nossa carne não prevaleça. Entendeu? Nós precisamos estar nessa busca constante. Quantas vezes acontece comigo, eu faço coisas que eu não queria. Por quê? Porque eu não estava buscando tanto quanto deveria. Por quê? Porque eu achava que aquilo que eu já estava buscando era o suficiente. Não é. A gente tem que buscar sempre mais e mais e mais. E mesmo quando a gente está sem vontade, a gente tem que buscar. Porque acontece de você ter um sono sem controle. Acontece de você estar lendo e não entender nada. E você tem que ler, reler, reler, reler. Acontece. Acontece de você não ter o ânimo para começar a orar. De você ficar na sua cabeça, tem que orar. E você não ter o ânimo para começar. Entende? Acontece. É uma luta constante nossa, da carne contra o espírito. Quando você tem esse pensamento de orar, é porque o Espírito Santo está te chamando para oração. Quando você tem o pensamento de ler a palavra, não é porque você está querendo, é o Espírito Santo está te convocando. Vai lá estudar. Vai lá orar agora.
sabe? Então que a gente consiga ter essa sensibilidade, esses ouvidos, nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque a vontade do Senhor é que a gente esteja com Ele perto. Deus, Ele tem bênçãos sem medidas para nós. Nós é que provocamos o bloqueio do recebimento de bênçãos. Tem noção disso? Nós mesmos. A gente pede tanto e a gente mesmo é responsável pelo bloqueio das bênçãos. A gente, com o nosso comportamento, impede que as bênçãos venham sobre nós. Deus é justo, irmãos. Ele nos ama muito e Ele é justo. Ele é justo. Ele não vai premiar a iniquidade. Ele não vai premiar. Eu falei com a Isadora outro dia. Ela estava com malcriação e pedindo uma coisa. E eu falei para ela, eu falei assim, não, você acha que eu vou te dar isso que você está pedindo? Eu não vou premiar esse seu comportamento, não. Não vou, não. Você não vai ter isso. Sabe? E é isso que o Senhor faz conosco. A gente tem que olhar muito bem isso. Sabe? E as crianças que, de repente, não têm limites. É muito complicado isso. Deus nos dá limites. A gente não pode, a gente tem que fazer isso com os nossos filhos também, educá-los. Sabe? Porque uma criança que ela não tem limites, ela não se prepara para a vida lá fora, né? E aprender lá fora é pior do que aprender em casa. Né? Eu falo isso, sabe? Eu reclamava muito da minha mãe, que minha mãe sempre foi muito rígida comigo. Muito rígida. E eu digo para você, se não fosse essa educação, eu não teria suportado as adversidades da vida. Hoje em dia, eu me sinto fortalecida para muitas coisas por conta da minha criação. Minha mãe me criou muito bem. Me criou com força. Sabendo receber nãos. Entendeu? Os nãos da vida. Minha mãe, assim como eu, era a rainha do não. Isadora me chama de rainha do não. Sua brigona. Mas eu vou permanecer assim, porque eu quero preparar ela quando ela receber um não lá do mundo, do trabalho, da faculdade, ela já vai estar fortalecida. É que nem a relação dela com o autismo. Desde pequenininha eu falo para ela, eu falo assim, filha, você é uma criança com deficiência. Você é uma criança autista. Então ela tem consciência disso e ela fala que ela tem orgulho de ser autista, sim. E se alguém quiser fazer bullying com ela com essa situação, ela não vai se importar, porque ela já está preparada. E é assim que Deus faz conosco, Ele nos prepara para que quando cheguem os dias difíceis, a gente esteja fortalecido. E como é que a gente se prepara? Oração, o estudo da palavra de Deus, jejum. Irmãos, eu até postei no meu Instagram o livro sobre a cultura do jejum. Marquei umas partes lá. Se vocês tiverem condições, adquiram esse livro. Estudem sobre o jejum. Tem vários vídeos no YouTube também sobre esse livro. Estudem, jejuem, comecem a fortalecer o seu espírito. Isso é muito importante para a nossa caminhada aqui. Não vamos ser mornos, irmãos. Vamos resgatar o primeiro amor. Até peguei aqui a letra de uma música que eu estava ouvindo. Todos vocês devem conhecer. E eu vou ler aqui esses 2 trechos da música. Uma pena que a gente não pode colocar, né? Porque por causa dos direitos autorais. Mas eu vou ler esse trecho aqui e ouçam depois. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou resgatar, vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Isso é uma regra para todos nós crentes, independente do tempo que a gente tem no Evangelho. Não estar no primeiro amor é pecado. Vocês leram aqui na palavra de Deus junto comigo. Vamos nos arrepender disso e vamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Vamos ter um coração adorador. Vamos consagrar hoje a nossa vida aos pés do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te amamos, Senhor, nós te amamos tanto.
Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui em oração agora. O Senhor separou esse tempo para nós. Sabe, muitas vezes a gente acha que a gente é que quer fazer, quer acontecer. E a gente esquece que o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor determina, de acordo com o desejo do nosso coração, onde a gente vai estar, a palavra que a gente vai ouvir. E hoje o Senhor separou esse tempo para eu estar aqui e para essas pessoas que estão comigo ao vivo. Senhor, eu agradeço ao Senhor por todas essas pessoas que estão ao vivo comigo, Senhor. Glorificado seja o teu nome pela vida delas. Oh, Pai, nós queremos te buscar, Senhor. Nós queremos buscar a Ti em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente quer estar no centro da Tua vontade. Porque Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o poder para sempre, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Não existem palavras na terra capazes de expressar a Tua grandeza, Senhor. Às vezes eu quero falar, mas eu acabo repetindo, porque eu não sei, eu não conheço palavras que sejam capazes de expressar a Tua grandeza, Senhor. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tu és o Deus de Israel, e eu amo me recordar das coisas que Tu faz, que Tu fez, porque o Senhor é o mesmo Deus lá, o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Moisés. Tu é o mesmo Deus que fez tudo aquilo naquele tempo, o Senhor é o mesmo Deus hoje e sempre há de ser. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas que nós vemos e as que não temos condições de ver. Porque existem partículas microscópicas que nós não enxergamos, mas o Senhor criou cada uma delas com suas complexidades. Os cientistas precisam de microscópios, precisam de estudos de anos e anos para entender uma molécula, uma célula, um ser vivo microscópico, e o Senhor criou tudo perfeitamente, tudo. O homem fica uma vida inteira pesquisando um vírus, uma vida inteira, e o Senhor criou, o Senhor fez existir com a Tua palavra, o Senhor trouxe a existência com a palavra. Como podemos ter condições de alcançar a Tua grandeza? Não temos condições. O Senhor criou a todos esses bilhões de seres vivos que temos aqui hoje na Terra, um por um. Todos os que já existiram desde a fundação do mundo. E todos os que ainda vão nascer. São únicos. Não houve repetição. O Senhor criou na individualidade cada um. Não houve repetição, não haverá. O Senhor criou cada pessoa que já existiu, as que existem, as que existirão, com um propósito único, determinado. Senhor, nós não temos condições de alcançar a Tua grandeza, a grandeza do Teu amor, do Teu propósito para as nossas vidas. Senhor, nós queremos viver diante do Senhor. Nós queremos viver no centro da Tua vontade, fazendo a Tua vontade. A verdadeira liberdade é viver de acordo com a Tua vontade. Porque assim nós temos a paz que excede todo o entendimento. A nossa alegria, a nossa força é a Tua alegria, Senhor. A nossa alegria, a nossa força, eu sempre confundo esse versículo. Mas a nossa alegria é estar com o Senhor. A nossa força é estar com o Senhor. Estar com o Senhor é ser alegre. É ter paz, mesmo que tudo esteja um caos ao nosso redor, mesmo que os problemas estejam nos assolando, mesmo que a gente não encontre soluções num primeiro momento. O Senhor está conosco ali, nos forjando, nos preparando, nos capacitando. Porque isso é a nossa vida aqui, nós somos peregrinos nesta terra, nós estamos numa jornada rumo a viver uma vida eterna com o Senhor.
E a preparação para essa vida eterna é agora. Nós já estamos nos preparando para isso. Nós estamos nos preparando para viver num tempo onde não vai ter mais pecado, onde não vai ter mais dor, onde nossos corpos serão incorruptíveis. Senhor, que essa seja a alegria da nossa vida. Saber que um dia nós não vamos mais entristecer o Senhor com as nossas atitudes. Que não vamos mais entristecer o Espírito Santo com os nossos erros repetidos. Oh, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Quantas vezes a gente fala que não vai mais fazer determinada coisa e a gente vai lá e faz. E eu sinto muita vergonha, porque o Senhor é presciente. O Senhor vê. A gente promete, eu não vou mais fazer, e quando vai lá e faz, o Senhor já sabia que a gente não ia cumprir a nossa palavra. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia. O que seria de nós sem as tuas misericórdias? Se o Senhor fosse nos dar o que a gente merece, estaríamos todos condenados, Senhor. Porque a tua misericórdia se renova e o teu amor por nós é tão grande, de tal maneira, que a gente não tem condições de alcançar nada. E a gente quer limitar o teu poder, quer limitar o teu amor de acordo com o que a gente sente. Oh, Senhor, nos capacita, nos prepara, Pai. Nos coloca diante do Senhor. Nos dê, Senhor, ouvidos sensíveis à tua voz, que possamos entender, meu Pai, que precisamos de uma vida ativa na busca ao Senhor. Nós precisamos dedicar tempo de qualidade ao Senhor. Coloca essa realidade em nosso coração, que a gente se organize, que a gente anote um horário fixo para isso, para estar com o Senhor, para dedicar ao Senhor esse tempo de oração, de estudo. Senhor, que a gente faça isso, que a gente se dedique, coloque em nosso coração, Senhor, e que a gente tenha essa responsabilidade, porque isso é responsabilidade. Senhor, somos adultos, temos responsabilidades com tantas coisas, é trabalho, é família, é contas. Por que a gente não leva a sério o nosso tempo com o Senhor? Pai, retira de nós essa preguiça, retira de nós as desculpas. Isso tudo não provém do Senhor. Liberta-nos, Senhor, disso. E que tenhamos um coração adorador. Senhor, consagra a nossa vida diante do Senhor. Que possamos, Senhor, cultivar esse amor por Ti dia após dia, loucamente. Que tenhamos uma paixão santa pelo Senhor. Que clamemos o tempo inteiro, o dia inteiro, que tenhamos um coração intencional a Ti. Sim, que falemos de Jesus o tempo inteiro. Sim, porque isso não é ser chato, não. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falando, fulano é chato porque fala de Jesus o tempo inteiro. Não! Nós falamos da vida. Nós temos que proclamar Jesus em todos os assuntos, em todo tempo. Em todo tempo. Quando tivermos a oportunidade, que consigamos falar. Que a gente, quando for comemorar, a gente dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por que a gente vai ter vergonha de dar um glória a Deus, um aleluia? Não. Nós somos cristãos. Jesus é o nosso exemplo, que tenhamos humildade. É claro que temos que ter discernimento e sabedoria para falar tudo na hora certa, para falar de Jesus na hora adequada. Mas que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo mesmo quando a gente não fala nada, através do nosso comportamento, porque precisamos ser separados, sim. Não podemos ser igual à multidão. Precisamos ser separados, sim. Precisamos ser diferentes. Precisamos exalar o amor de Jesus. Nós precisamos ser diferentes, não com arrogância, mas sim com a humildade de Cristo.
Por isso somos cristãos, porque Cristo é o nosso exemplo e Cristo é humilde. Cristo teve humildade. Rei, veio à terra, se fez homem. E sempre foi humilde. Por que nós, mortais, queremos ser arrogantes? Não, Senhor, não, Senhor. Retira de nós essa arrogância. Retira de nós esse pensamento de que somos melhores do que os outros. Só de termos esse pensamento já estamos pecando. Pai querido, coloque em nós um coração adorador, um coração simples, um coração humilde. Coloque em nós, Senhor, o coração de Cristo. Oh, Pai, livra-nos de todo mal. Cuida de nós neste dia, consagra nossa vida diante do Senhor. Que nós possamos, Senhor, buscar a Ti em primeiro lugar, que possamos Te amar em primeiro lugar, que possamos almejar o Teu reino em primeiro lugar, que possamos querer fazer a Tua vontade em primeiro lugar. Que o melhor lugar para estarmos hoje seja na Tua casa. Que a gente não se distraia, Senhor, que a gente não se distraia. Que a gente tenha os olhos focados em Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Separa a nossa vida, Senhor. Misericórdia de nós, meu Pai, misericórdia de nós. Restaura o nosso coração, para que tenhamos um coração adorador e um coração ardendo no primeiro amor. Pai querido e amado, eu rogo neste momento também, pelas pessoas que estão enfermas. Senhor, visita os irmãos que estão com algum problema de saúde, ou saúde física, ou emocional, ou espiritual. Visita a sua família, seus amigos. Senhor, visita, meu Pai, em nome de Jesus. Traz o refrigério, traz o milagre da cura, Senhor. Em nome de Jesus. Visita também todos os irmãos que estão com o nome no boletim da minha igreja, meu Pai. E também visita todos os irmãos que estão com os nomes nos boletins das igrejas, dos irmãos que oram comigo durante este dia, meu Pai. Visita todos. O Senhor estava lá na hora da digitação dos nomes, o Senhor conhece a cada um. Em nome de Jesus, porque uma pessoa doente na família é uma família inteira que fica doente, Senhor. Abençoe e consola a cada irmão em nome de Jesus. Cuida também, Senhor, dos irmãos que estão passando pelo luto. Senhor, cada pessoa tem um tempo de luto. Então, meu Pai, venha confortar cada pessoa. Venha trazer o refrigério e o consolo que só pode vir do Senhor. Venha trazer a restauração em nome de Jesus, meu Pai. Qualquer sentimento que não provenha do Senhor, sentimento de revolta, sentimento de dúvida, sentimento de indignação, que o Senhor retire, meu Pai, em nome de Jesus, e traga o consolo e o refrigério. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, neste dia, eu rogo a Ti que nos livre de todo mal, que acampe Teus anjos ao nosso redor, que sejamos invisíveis para o inimigo, Senhor. Nos livre das tentações de todas as ordens, meu Pai. Senhor, perdoe os nossos pecados, que a gente não fique ansioso pelo dia de amanhã, porque o Senhor cuida de tudo. O Senhor está no controle de tudo, Senhor. Ah, meu Pai, muito obrigada pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos entrega neste dia. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. E finalizo essa oração com a leitura do Salmo 27, versículo 4. Que norteia a nossa vida, Senhor. Que a gente sempre tenha esse desejo, assim como Davi. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Senhor, que a nossa busca seja sempre pela Tua santidade, que a gente contemple a beleza da Tua santidade, que a gente Te busque de todo o coração todos os dias, todos os momentos, que a gente queira sempre, meu Pai, estar no Seu templo, junto com os irmãos, cultuando o Teu nome, estando contigo, Pai. Ó Senhor, que a gente entenda que a gente precisa estar em comunhão com os irmãos, que nós somos seres relacionais, nós precisamos nos relacionar, que nós precisamos uns dos outros.
Obrigada, Senhor, por este tempo precioso de oração. É para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Muito obrigada pela companhia de vocês que estão online aqui comigo neste domingo abençoado. E amanhã, se Deus assim permitir, estarei novamente aqui às 5h07 da manhã, proclamando o amor de Deus, o amor ao próximo, que amanhã a gente ora pela nossa nação, tá bom? E fiquem com Jesus, eu amo vocês em Cristo demais, tá bom? Tchau, glória a Deus.